Joseph Keller não esperava viver o suficiente para ver o final de 2013 e culpava sua casa, no número 190 da Avenida Avondale, em Columbus, no estado de Ohio. 5 anos antes, Keller recebeu um aviso de sentença de execução de hipoteca do banco JP Morgan Chase, depois de 10 meses de atraso no pagamento. Segundo o banco, em poucas semanas, sua casa de 3 andares e revestimento de vinil cinza seria posta a leilão publicamente pelo escritório do xerife. O ex-assistente social tinha 58 anos na época. Ele e sua esposa, Jennifer, empacotaram a casa onde moraram por 13 anos e foram morar com sua filha. Joseph pensou que nunca mais teria nada a ver com a casa, e por cerca de 1 ano, ele não teve. Então ela começou a persegui-lo. Primeiro, em 2010, o condado processou Keller porque a casa, que já havia sido furtada por invasores, estava caindo aos pedaços, com as calhas penduradas e a garagem destruída, violando o código habitacional local. Então, o cobrador de impostos começou a enviar avisos a Keller sobre os pagamentos pendentes, cobranças de esgoto e de serviços de remoção de ervas daninhas e resíduos. E em 2012, o cobrador de dívidas do Chase começou a pressionar Keller para pagar sua hipoteca, que, depois de multas e taxas, havia aumentado de pouco mais de 62 mil para cerca de 84 mil dólares. Ou seja, passou de 347 mil para 470 mil reais. A pior notícia chegou em janeiro de 2013, quando a administração da Previdência Social rejeitou o pedido de benefícios por invalidez de Keller. A posse do imóvel o tornava inelegível. Os problemas médicos de Keller incluíam hepatite C, além de outras doenças de fígado avançadas e tuberculose inativa. Sem cobertura de invalidez, ele não podia obter o transplante de fígado que precisava para se manter vivo. Keller não conseguia se livrar da casa. Ele continuava a ser o responsável porque em 23 de dezembro de 2008, cerca de 2 meses após ele ter recebido o aviso de venda pelo Chase, o banco arquivou a sentença de execução hipotecária e a ordem de venda. O banco disse que enviou a Keller uma cópia do seu processo judicial em 9 de dezembro de 2008. Keller nega ter recebido qualquer notificação. Assim, seu nome permaneceu no título de propriedade. Os Kellers ficaram presos em um terror pouco conhecido da crise imobiliária dos Estados Unidos: o título zumbi. Desde 2007, milhares de proprietários descobrem que são legalmente responsáveis por imóveis que não sabiam que ainda possuíam. Os bancos decidiram que não valia a pena executar a hipoteca sobre eles e, impunes, simplesmente abandonaram o processo. Na época, Darren Blomquist era o vice-presidente da Realty Track, uma empresa de informação imobiliária em Irvine, na Califórnia. Segundo ele, os bancos estavam simplesmente decidindo não executar as hipotecas, mesmo que os proprietários dos imóveis nunca tivessem conseguido pagar. De acordo com o Realty Track, desde 2006, 10 milhões de casas caíram em execução hipotecária. Um número que, em tempos anteriores, mais estáveis, teria levado quase 2 décadas para ser alcançado. Dessas execuções, mais de 2 milhões nunca foram finalizadas. Alguns desses imóveis podiam estar ocupados por proprietários que viviam neles de graça. Outros foram apanhados no que ficou conhecido como o escândalo da assinatura de robôs, em que os bancos analisaram pilhas de documentos fraudulentos para executar rapidamente a hipoteca do maior número possível de imóveis. E então há casos como o dos Kellers, nos quais os proprietários se mudaram após receberem a notificação de uma venda de execução hipotecária, pensando que estavam deixando a casa nas mãos do banco. Nenhum banco de dados nacional rastreia títulos zumbis, mas dezenas de juízes de tribunais de habitação, funcionários de fiscalização, advogados e outros profissionais envolvidos em execuções hipotecárias em todo o país disseram a Reuters que havia milhares de títulos e que o problema só estava piorando.
Raymond Pianka foi juiz do Tribunal de Habitação de Cleveland e seus processos judiciais pendentes vinculados a propriedades abandonadas dobraram para 1.000 entre 2011 e 2013. Ele disse que havia milhares de execuções de hipotecas no limbo, apenas pendentes, só esperando, sem nada ser feito. Para Pianka, o aumento se deve em grande parte às casas desocupadas por pessoas que fugiram antes de uma execução iminente da hipoteca, só para descobrir mais tarde que continuavam sendo legalmente responsáveis pelo imóvel. Quando as pessoas se mudam após receberem um aviso de venda de execução hipotecária planejada e o banco então a cancela, os municípios acabam tendo que lidar com a bagunça. Alguns gastam fundos públicos na manutenção, limpeza e estabilização de casas que não geram receita tributária. Outros deixam as casas apodrecerem. Em pelo menos 3 estados, casas abandonadas por proprietários e bancos explodiram em 2013 porque o gás nunca foi cortado. Proprietários inusitados tiveram seus salários detidos, seus créditos destruídos e suas restituições de impostos apreendidas. Eles abriram seu correio e encontraram contas de impostos atrasados, serviços de remoção de pichações, equipes de demolição, remoção de lixo, conserto de sarjetas, limpeza externa e corte de grama. Batendo em suas portas, eles encontraram oficiais de justiça portando citações para comparecerem ao tribunal. Em algumas cidades, pessoas com títulos zumbis podem ser condenadas à liberdade condicional com a ameaça de prisão se não adequarem suas casas ao Código Habitacional. O professor aposentado da Faculdade de Direito Cleveland Marshall, Kermit Lind, disse que estas pessoas se tornaram como trabalhadores escravos. Tinham todas as responsabilidades pelas propriedades, mas nenhum dos direitos. Os bancos costumavam quase sempre finalizar execuções hipotecárias de 2 modos. Um era simplesmente retomar a posse de uma casa, conhecido no linguajar da indústria em inglês como REO, ou imóvel devido em tradução livre. O outro era colocar a casa em leilão público a cargo do escritório do xerife. O banco enviava uma carta notificando o proprietário de uma venda iminente da hipoteca, o proprietário se mudava, a casa era vendida e o banco aplicava os lucros para cobrir a parte não paga da hipoteca original. Isso mudou com a crise imobiliária. As instituições financeiras perceberam que executar as hipotecas de casas em decadência em mercados inundados de imóveis em leilão pode não render nada próximo ao que é devido sobre elas. Ao se afastarem, os bancos podem ao menos colher os benefícios de seguro, impostos e contabilidade de documentação da perda. Assim, de acordo com um documento do Federal Reserve de 2010, não tem que assumir nenhum dos custos e responsabilidades de propriedade. Segundo um estudo da Case Western Reserve University, divulgado em 2011, abandonar as propriedades também lhes permite vender as pendências a cobradores de dívidas, às vezes observando ao tribunal que o empréstimo foi cobrado. Nenhum regulamento exige que os bancos informem aos proprietários de imóveis quando mudam de ideia sobre uma execução hipotecária. Então, eles raramente o fazem. De acordo com os juízes do Tribunal de Habitação, advogados dos proprietários e acadêmicos que estudam problemas de execução hipotecária. O juiz Patrick Carney, do Tribunal de Habitação de Buffalo, no estado de Nova York, disse que os bancos não respondem a consultas, não respondem telefonemas e não respondem cartas. Sua carga de processos de títulos zumbis foi crescendo até chegar às centenas. Para ele, a situação toda é surreal. Marlon Schiff, que dirigiu caminhões para a Sara Lee Corporation por 25 anos, foi condenado à liberdade condicional em maio de 2013. A citação do Tribunal de Habitação de Cleveland diz que se ele não resolvesse os problemas com a propriedade de investimento que comprou em 2005, o avô de 3, que sofre de câncer avançado, iria para a cadeia em maio do ano seguinte. Ocwen Financial Corporation, o fornecedor da hipoteca de Schiff, fez a execução da hipoteca em 2008,
quando Schiff foi hospitalizado com insuficiência cardíaca congestiva e mais tarde perdeu seu emprego, o forçando a entrar em inadimplência. Esta foi a última vez que ele soube da casa até meados de 2011, quando recebeu uma intimação para comparecer ao Tribunal de Habitação de Cleveland por infrações de código na propriedade. Havia degraus rachados, revestimentos se desfazendo, ervas daninhas tão altas quanto as portas e também uma conta de corte de grama de $300, ou quase R$1.700. Algumas semanas depois, Schiff apareceu nas câmaras sem graça, cobertas de painéis marrons do Tribunal de Habitação de Cleveland. Estava lotado, como acontecia todas as terças e quintas-feiras naquela época, com outras pessoas na mesma situação. Schiff esperava que sua aparição naquele dia esclarecesse o que ele pensava ser um grande erro. Em vez disso, ele saiu com a ordem de adequar a casa ao código. Schiff começou a visitar a casa, grande e torta, todas as semanas. Os saqueadores haviam levado tudo. Garotos drogados tinham deixado seus tênis na varanda e suas latas vazias de salsichas espalhadas por dentro. Schiff consertou os degraus e pintou partes do exterior com tinta em spray, nos lugares em que o revestimento de vinil tinha sido arrancado. Ele voltava todas as semanas para verificar a casa e cortar a grama. Enquanto Schiff trabalhava na casa, o juiz Pianka lidava com o serviço de hipotecas, intimando a Ocwen a comparecer ao tribunal. Em fevereiro, a Ocwen liberou sua hipoteca sobre a casa. Schiff esperava que isso lhe permitisse doar o imóvel para o banco de terrenos local, um dos muitos criados pelos governos locais para administrar propriedades abandonadas. Mas Schiff ainda não conseguia se livrar da casa. O condado vendeu sua dívida tributária a um cobrador de dívidas, que depois processou Schiff pela execução hipotecária. Ele também enfrentava mais $4.185 por violações do código, $185 por custos judiciais e até $10.000 se a cidade fosse forçada a demolir a casa. Juntas, as multas somavam $14.370, mais de R$80.000. Schiff ficou frustrado, pois a situação não parecia ter fim. A Ocwen emitiu uma declaração para a Reuters em 2013, dizendo que a política da empresa não permitia divulgar detalhes sobre clientes específicos. Também se defendia dizendo que, neste caso, a Ocwen tentou trabalhar com um mutuário durante um período de 4 anos e se ofereceu para liquidar a conta com o tomador do empréstimo, mas nunca recebeu uma resposta à oferta. Schiff disse a Reuters que não podia pagar o valor proposto pela Ocwen como acordo. Joe Smith é o monitor do Acordo Hipotecário Nacional que foi firmado em 2012 entre os principais bancos e procuradores gerais estaduais para, em parte, tratar de abusos de execução hipotecária. Ele disse que, até onde sabia, o comportamento dos servidores na situação não era coberto por nenhuma norma do acordo de compensação e que, no entanto, parecia haver problemas com este tipo de tratamento. Smith recomendava que os tomadores de empréstimo contatassem o procurador-geral do estado e que se lembrassem de que o acordo não impedia que eles tomassem suas próprias medidas legais. Os bancos diziam que, por não serem os proprietários legais destas casas, eles não eram obrigados a mantê-las, pagar impostos sobre elas ou assumir qualquer responsabilidade legal por elas. Os proprietários legalmente são donos de seus imóveis até o dia da venda, e os bancos apontam que somente a partir de então o nome de um proprietário desaparece do título. David Volcker descobriu isso da maneira mais difícil. Quando o mercado imobiliário caiu, seu negócio como empreiteiro também sofreu, e ele não conseguiu manter os pagamentos da sua casa de 2 andares em Buffalo. Seu agente hipotecário, o HSBC, executou a hipoteca da sua casa em 2009. Alguns meses depois, enquanto ele estava morando com sua namorada, ele passou pela casa e encontrou um cadeado do HSBC preso na maçaneta e adesivos do banco colados na porta. Vidros estilhaçados cobriam seus degraus da frente.
Quando ele rastejou através de uma janela quebrada, viu que o lugar havia sido destruído. Por quem, ele não sabia. Até as privadas tinham desaparecido. Ele presumiu que a casa não era mais sua, pois não ouviu nada do banco. O lugar continuou a se deteriorar. As calhas se soltaram do beiral. O quintal se transformou em uma lixeira para pneus carecas. Os vizinhos começaram a reclamar para o Tribunal de Habitação de Buffalo, que eventualmente localizou Volker no apartamento onde morava de aluguel e o mandou comparecer ao tribunal. Foi quando o juiz Carney lhe disse que ele ainda era o proprietário. Volker ficou chocado. Nem por um momento havia pensado que ainda fosse dono da casa. Ele trabalhou com um corretor de imóveis para tentar que o HSBC aceitasse várias ofertas de venda a descoberto em que o banco permitiria que Volker vendesse a casa por menos do que a quantia devida sobre ela. Mas o HSBC recusou. Até 2013, ele pedia ao banco que concordasse com uma escritura em substituição pela qual ele devolveria a casa ao banco, mas não estava conseguindo fazer isso acontecer. Ele tinha $1.000, cerca de R$5.600, em contas pendentes de água e lixo. Além disso, podia pagar taxas de demolição de até $30.000, ou quase R$170 mil, se a cidade decidisse que sua casa era um risco à segurança e devesse ser demolida. Em um comunicado, o banco disse que tem um forte compromisso com a preservação das propriedades e considera a execução da hipoteca como um último recurso, somente depois que as alternativas forem esgotadas e se o tomador do empréstimo estiver gravemente inadimplente. Em 2013, os casos contra os portadores de títulos zumbis estavam aumentando devido a tudo. Desde contas de esgoto até chaminés inclinadas, e estavam entupindo os tribunais. Na cidade de South Bend, em Indiana, o número era de 1.275 contra 600 em 2006. Em Memphis, no Tennessee, os casos dobraram entre 2011 e 2013, chegando a 1.500. Em Ohio, 15% das execuções de hipotecas que ocorreram em Cleveland entre 2005 e 2009 pararam no limbo. De acordo com o estudo do Case Western Reserve, mais de 1/3 delas envolvia proprietários que tinham fugido de avisos de execução de hipoteca. As autoridades fiscais do estado também estão entrando no jogo. Quando a IndyMac executou a hipoteca da casa de Richard Chavery em Victorville, na Califórnia, em 2008, ele já havia se mudado para Los Angeles para escapar do trajeto diário de 130 quilômetros até o trabalho. Os locatários com os quais ele inicialmente contava para ajudar a manter os pagamentos da casa de Victorville também já haviam se mudado há muito tempo. Mas ele não tinha ideia de que a IndyMac havia cancelado a venda em outubro de 2009. Chavery disse que nunca foi notificado. Quase 2 anos se passaram antes de Chavery começar a receber citações no correio por violações do código da cidade de Victorville. Em fevereiro de 2012, o California Tax Board confiscou sua restituição de impostos de $631, cerca de R$3.500, para pagar à cidade pelos custos de remover os grafites, as ervas daninhas e barrar as janelas da casa de Chavery. Em março, Chavery apresentou uma escritura para tentar conseguir que a IndyMac retomasse a casa, mas o banco a rejeitou. Quase um ano depois, Chavery ainda devia ao condado $5.731 em impostos e taxas atrasadas por violações do Código Habitacional, isto é, quase R$32 mil. Quando um banco se afasta de uma execução hipotecária, começa a degradação de verdade. As salas de estar se transformam em laboratórios de metanfetamina. Quedas de telhas ameaçam os pedestres, as fogueiras dos invasores se transformam em incêndios. Além de tudo isso, ocorrem explosões de gás. As empresas elétricas normalmente desligam a rede quando os proprietários dizem à concessionária que estão se mudando, mas as empresas de gás natural normalmente não o fazem. No final de 2012,
casas abandonadas explodiram em Chicago, Cleveland e Bridgeport. Em todos os casos, os proprietários haviam se mudado. Sem ninguém em casa para sentir o cheiro do gás, ele passou despercebido, até que elas explodiram. Mark MacDonald é um antigo trabalhador de segurança pública do gás natural que na época dirigia a New England Gas Workers Association. Ele disse que via cada vez mais casos graves e que estas casas são uma fórmula para o desastre. As cidades estavam lutando para encontrar maneiras de lidar com o número crescente de propriedades degradadas. Miami, Detroit e Las Vegas criaram registros destinados a forçar os bancos a assumirem mais responsabilidade pelas casas vagas. A Associação de Banqueiros Hipotecários se opôs a estas medidas. Ela diz que colocar cobranças injustificadas e onerosas sobre os fornecedores de empréstimos só prejudicaria um negócio de empréstimos hipotecários que já estava frágil. Os defensores do registro diziam que a oposição do setor bancário ajudou a diluir algumas dessas ações, como uma lei promulgada na Geórgia que exige que os bancos registrem propriedades vagas somente após a execução de hipoteca ter sido concluída. Uma portaria de imóveis vagos em Los Angeles exige que os bancos registrem uma casa assim que apresentarem um aviso de inadimplência. Caso contrário, isso pode resultar em uma taxa de $1.000 ou R$ 5.600 por dia. Mas a então advogada assistente da cidade de Los Angeles, Tina Hess, disse que isso não estava sendo feito. Segundo ela, parte do problema na cidade era que os departamentos de construção e segurança haviam sido cortados tão severamente que não tinham uma equipe de inspeção para monitorar essas propriedades. Em Columbus, Joseph Keller fez uma visita à casa vazia na Avenida Avondale. Na sala de estar, o chão estava repleto de fraldas sujas, embalagens de remédios, preservativos, colchões sujos e latas de refrigerante. Na cozinha, os ocupantes haviam pendurado cortinas cor-de-rosa. Segundo ele, destruíram tudo. Keller e sua família jamais teriam se mudado se não tivessem sido obrigados. Eles estavam morando na sala de jantar de sua filha, onde sua cama, tamanho queen, deixava pouco espaço para andar. Joseph não conseguia se sentar, ficar de pé ou dormir por mais de 15 minutos de cada vez. Ele não podia tomar remédios para as dores por causa de seu fígado doente. A cada poucos meses, ele fazia uma visita à emergência para que os médicos drenassem o excesso de líquido do seu abdômen. Em maio de 2012, o cobrador de dívidas do Chase enviou uma carta a Keller dizendo que naquele momento podiam lhe oferecer um acordo de cerca de $25.260 em uma conta a ser paga dentro de 15 dias. Convertendo o valor, seria equivalente a pouco mais de R$141 mil. Ele não tinha esse dinheiro, nem os quase $11.800 ou R$66 mil que devia ao condado em impostos atrasados. Um juiz administrativo da Previdência Social disse aos Kellers, em uma audiência em dezembro de 2012, que ele iria rever seu recurso da negação original de benefícios, um processo que poderia levar 2 meses. Joseph Keller respondeu que talvez não fosse viver por tanto tempo. Em janeiro de 2013, o juiz enviou o caso de volta ao escritório local depois que determinou que a casa era praticamente sem valor. Sua filha, Barbara, disse a Reuters que o pai estava morrendo e precisava tirar o nome da casa. Keller continuou sem qualquer benefício.